seja o Senhor, aleluia, glória a Jesus. Bom dia, promessas de Londrina, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por esse encontro, obrigado pela manhã de sábado, obrigado por estarmos neste lugar preparado para o louvor, para a adoração do Teu santo nome. Obrigado por todas as pessoas que puderam vir aqui e também por aquelas que nos acompanham à distância. Que todos recebam do Senhor graça sobre graça. Receba a adoração da igreja. Ministra no nosso coração a Tua poderosa palavra, viva, eficaz, penetrante, transformadora. Faz ela entrar em nós, faz ela nos aperfeiçoar e sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Glória e honra ao Senhor para sempre. Amém. Amém. Fiquem todos à vontade, tome o seu assento. Graças a Deus por mais um sábado, graças a Deus por mais um encontro na presença de Jesus. Que diferença uma igreja faz na vida de alguém? Que diferença a igreja faz? É sobre isso que eu quero falar com você. Que diferença que a igreja faz na vida da gente? Como é que seria a sua vida hoje? Tente fazer essa reflexão. Como seria a sua vida hoje se você nunca tivesse vivido nesse ambiente espiritual chamado igreja? Como seria? Se a igreja nunca tivesse passado perto da sua vida, perto de você. Como isso teria impactado o seu casamento? Se você nunca tivesse conhecido a igreja, como isso teria refletido em seu casamento? Como isso teria impactado no seu relacionamento com os filhos, ou até mesmo a educação de seus filhos? Quem seus filhos seriam hoje, se eles jamais tivessem passado pelos assentos da escolinha do Ministério de Crianças e Adolescentes? Quais seriam as implicações de ter fé em Jesus, mas ignorar a convivência como igreja? Você poderia até dizer, eu tenho fé em Jesus, mas não me envolvo com uma comunidade chamada igreja. Eu vivo a minha fé com Deus, eu sozinho. Quais seriam as implicações disso? Como isso teria afetado a sua vida profissional? Como isso teria impactado o seu trabalho, a sua vida profissional, se a igreja nunca tivesse existido para você? Há alguns anos eu li numa revista de circulação brasileira, de ampla circulação, e ela fez uma reportagem a respeito do crescimento dos evangélicos no Brasil. Então a revista disse que, fez mais ou menos nessas palavras, que embora os evangélicos tenham crescido bastante, cada vez menos eles fazem diferença no país, na vida do Brasil. Será verdade? Será verdade que os evangélicos realmente não têm feito a diferença na vida da nossa nação? Em que medida a igreja tem feito diferença no mundo? Quando a gente olha para as escrituras, a Bíblia diz, conforme o texto lido pela diaconisa no início da celebração, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é manifestada no mundo. O Deus sábio, e que manifesta a sua sabedoria de várias formas, expressou essa sabedoria no mundo por meio de uma comunidade chamada igreja, a Bíblia diz. A Bíblia também diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então ela é uma estrutura importante para a sustentação da verdade no mundo. A Bíblia diz também, segundo Jesus mesmo, que nós, igreja, seus discípulos, somos sal e luz. Sal da terra e luz para o mundo. Então, o testemunho da Bíblia é que a igreja sim é relevante, tem um papel importante na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com você, à luz da palavra de Deus, pelo menos 3 princípios pelos quais a gente pode perceber qual a diferença, que diferença faz uma igreja na nossa vida. Em primeiro lugar, eu digo que a igreja proporciona ambientes de mútua correção. Nós olhando para a escritura, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o evangelho começa a se expandir por outras partes além de Jerusalém, e o evangelho chega em Samaria por meio de Filipe, o diácono.
Ele começa a pregar o evangelho, muita gente crê, muita gente se converte. Entre os convertidos está um homem chamado Simão. Simão era conhecido por ser mágico, ele fazia artes mágicas, mas a Bíblia diz que ele iludia o povo. Ele iludia o povo com as artes mágicas. E o Simão, ele era tido como quase um deus entre aquelas pessoas lá de Samaria. Ele era tido como uma pessoa assim, muito especial, quase uma divindade. Mas ele se converte durante o ministério de pregação do Filipe. Ele é batizado e ele agora faz parte da igreja. E então os apóstolos em Jerusalém sabem, ouvem que o evangelho chegou em Samaria. O que fazem? Enviam para lá Pedro e João, para que eles orassem por aqueles novos discípulos, para que recebessem também o batismo no Espírito Santo. E é o que eles vão fazer. Quando eles chegam lá, eles começam a orar pelas pessoas, ministrar as pessoas, e o Senhor começa a batizar no Espírito Santo. O Simão, quando ele vê os discípulos falando em línguas estranhas e profetizando, ele pensa: que coisa extraordinária é essa? E aí o Simão chega, encosta no Pedro e diz: quanto que você quer para me dar esse poder? O Simão diz: custa quanto para eu pôr a mão sobre alguém e ele receber um poder desse aí? Irmãos, aquela proposta do Simão foi uma proposta indecente. O caráter íntegro do Pedro, cheio do Espírito Santo, foi profundamente abalado. Pedro ficou indignado com aquilo. Ele falou assim, olhou para o Simão e falou: o teu dinheiro seja para a tua perdição. Você está em fel de amargura. Você acha que você vai comprar o poder de Deus com dinheiro? Arrepende desse teu mal, arrepende disso. O que aconteceu ali? Uma legítima, contundente, substancial correção à luz da palavra de Deus. A mesma coisa a gente vê, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que advertiu, corrigiu ninguém mais, ninguém menos que o Pedro. Teve uma situação que o Pedro estava sendo meio parcial. Uma hora ele tinha amizade com os irmãos, de outra hora chegou um pessoal de outro lugar, ele fingiu que não era muito chegado deles. Ele agiu com parcialidade e diz a Bíblia que o Paulo chamou a atenção do Pedro cara a cara. Pedro, um dos principais líderes da igreja do primeiro século. Veja só o papel da igreja nesse contexto. O que nós estamos tentando mostrar? Que a igreja, ela proporciona ambientes de mútua correção. O Pedro, uma hora ele foi corrigido e outra hora ele é corrigido. A importância da igreja é para que sejamos motivados a sermos pessoas melhores. A igreja nos ajuda porque as nossas mazelas são apontadas. A igreja nos ajuda porque a gente recebe estímulos para a gente não ter pecados de estimação. A igreja é importante na nossa vida porque talvez se não fosse a igreja, a gente ia cultivar certas práticas, certos defeitos, certos maus hábitos. A gente ia conviver com eles sem problema algum. Mas no ambiente chamado igreja, nós somos convertidos, somos corrigidos pela palavra, num aconselhamento, numa leitura da escritura, em algum outro tipo de testemunho e ensino. O papel da igreja é também de nos colocar nos eixos. Imagine você, como seria educar, vocês que são pais, ou mesmo você que não é pai e mãe ainda, mas você que já foi um filho. Imagina se você tivesse sido educado sem que em nenhum momento o seu pai ou sua mãe dissesse um não para você. Imagina se você fosse educado dessa forma: meu pai e minha mãe nunca me disse não. Tudo que eu pedi eles faziam, tudo que eu queria eles faziam. Ou você ia estar hoje morto, não ia estar morto mais, ou ia estar na cadeia, se fosse educado assim, ou talvez seria uma pessoa insuportável. Insuportável. Que alguém que cresce num mundo em que ele tem tudo o que quer e nada lhe é negado, isso cria um estilo de vida muito prejudicial. A igreja é importante na nossa vida porque ela não deixa a gente cultivar coisas ruins e feias que a gente faz. A igreja é importante porque ela ajuda a gente a enxergar as coisas que nós não deveríamos estar fazendo. O Simão estava convertido, estava na igreja,
Mas talvez ele sentiu falta daquela bajulação que ele tinha quando ele era só um mágico. Talvez o Simão sentiu falta daquela influência que ele tinha no meio do povo, que todo mundo vinha aplaudir ele, todo mundo vinha dar tapinha nas costas, todo mundo queria chamar o Simão para almoçar, e agora ele não é mais aquela personalidade importante, e agora parece que ele não tem mais a mesma atenção, o mesmo prestígio que tinha antes. E quando ele vê alguém ministrando um poder extraordinário, ele diz: aí está a maneira de eu ter novamente influência sobre as pessoas. Talvez o Simão tenha pensado assim. E o pior de tudo é que ele achou que podia adquirir o poder de Deus por meio do dinheiro, e ele foi repreendido, foi corrigido. Graças a Deus. Por meio da igreja, irmãos, nós aprendemos valores para fazer negócios. Por meio da igreja a gente aprende a tratar pessoas com respeito e bondade. No convívio da igreja nós somos confrontados a enxergar os nossos defeitos. No convívio, no ambiente chamado igreja, nós somos confrontados a enxergar as nossas mazelas. No ambiente da igreja nós somos tratados por Deus. De outro modo a gente continuaria conservando, ou talvez potencializando as nossas vergonhas. Continuaríamos potencializando as nossas culpas, as nossas inconsequências. Mas de um determinado momento, Jesus nos traz para um ambiente, para uma comunidade que conserva outros valores, que conserva princípios nobres para tratar de negócios, conserva princípios nobres para tratar as pessoas, para enxergar a vida. E nós somos regularmente corrigidos, tratados, aperfeiçoados por Deus. Hayden Wilson Tozer foi um pastor estadunidense. Ele escreveu assim: nenhum homem volta a ser o mesmo depois que Deus põe a mão nele. Aleluia, aleluia. Se Deus pôs a mão em nós, nós jamais seremos o mesmo. Se Deus pôs a mão em nós, nós jamais voltaremos a ser como éramos antes. Uma vez que Deus põe a mão em nós, nós começamos a ser tratados. O marido que era um canalha, ele começa a ser transformado por Deus. O marido que tratava mal a mulher, que era um bruto, que era grosseiro, que era estúpido com os filhos, ele começa a ir para a igreja, ele começa a fazer parte da igreja, ele começa a ser confrontado com a estupidez, ele começa a ser confrontado com a canalice, com a servergonhice. O filho rebelde, o filho ingrato, o filho mal educado, que bate a porta na cara do pai, que xinga a mãe, passa a ser corrigido pelo evangelho no ambiente chamado igreja. Aleluia. De outro modo, continuaríamos sendo os mesmos patifes que o pecado nos fez ser. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a igreja é o ambiente em que Jesus se utiliza para nos tratar. E acredite que se você enxerga pecados, se você enxerga defeitos, maus comportamentos, condutas inapropriadas, e às vezes você nem encontra muitas forças para lidar com isso, você está no lugar certo. As pessoas pensam que a igreja é o lugar dos santinhos, a igreja é o lugar dos miseráveis, a igreja é o lugar dos pecadores, mas não para que fiquem bajulando suas misérias, mas que essas misérias sejam denunciadas pelo poder do Espírito Santo, sejam tratadas pelo poder do Espírito Santo, sejam ministradas pelo poder do Espírito de Deus. Acredite que o homem que transformou água em vinho pode transformar tristeza em alegria, pode transformar mentira em verdade, pode transformar raiva em perdão. Aleluia. E se você tem algo na sua vida que precisa ser transformado, você está no lugar certo. Porque aqui nós não queremos conviver com as nossas trapaças, aqui nós não queremos mais conviver com os nossos enganos, aqui nós queremos conviver com a novidade de vida. Aleluia, 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 glória a Deus. Então, se em algum momento na convivência de igreja você for confrontado, você for corrigido, se algum irmão em Cristo, ainda que não tanto com a delicadeza com que você gostaria de ser tratado, ainda que não com o jeito que você gostaria de ser abordado, mas se você perceber
que está sendo tratado em algum pecado, em algum erro, louve a Deus, agradeça a Deus. Não fica revoltado não, não fica magoado não, não fica chateado não, porque se tem algo mal em mim que não deveria estar lá, louvado seja Deus por usar alguém e com coragem para denunciar aquilo, para nos apontar aquilo. Louvado seja Deus pelo irmão Pedro, que denunciou Simão. Irmãos, ter um cara como Simão na igreja podia ser muito interessante para a igreja samaritana. Ter um cara como Simão, porque o Simão era uma autoridade, era um homem de influência. Ora, se Simão se converteu, isso com certeza chamaria a atenção de outros pecadores na cidade. Mas sem receio algum, Pedro olhou na cara de Simão e falou: esse teu dinheiro é para a sua perdição. Mas o mesmo irmão Simão Pedro, que pelo Espírito de Deus corrigiu Simão, dias depois teve de ser corrigido pelo apóstolo Paulo. A igreja é um ambiente de mútua correção. Segundo lugar, a igreja proporciona ambientes de esperança e acolhimento. A igreja não é só para a gente ficar puxando a orelha dos outros, não. A igreja não é só para a gente olhar para, irmão, que coisa feia que você está fazendo, hein? A igreja não é só para a gente apontar o dedo para os outros, não. Isso é parte da vida comunitária. Mas tem um outro aspecto importante: ela existe para criar ambientes de esperança e acolhimento. É na igreja que nós buscamos forças depois da dor. É no meio do povo de Deus que a gente busca força na hora do luto, quando a doença chega. Quantos e quantos pedidos de oração recorrentemente chegam a nós pelos grupos de WhatsApp, nas nossas transmissões de culto, pessoalmente. Irmãos, orem por mim. Eu estive com uma pessoa essa semana, eu conheci uma pessoa, ore por ela. O meu parente está doente, está no hospital, ore por ele. É um ambiente onde a gente, no meio da dor, do sofrimento, a gente encontra pessoas que a gente pensa, elas vão se importar, elas vão me acolher e elas vão carregar esse fardo comigo. É no meio da igreja que a gente encontra coragem e temos a nossa força renovada, que o nosso ânimo, nosso ímpeto é renovado. A gente encontra forças para prosseguir. No Evangelho, no livro de Atos, no capítulo 4, a escritura diz que Pedro e João foram presos por causa da pregação do Evangelho. O episódio em que eles curaram o coxo à porta do templo. E então eles são presos, mas como não puderam fazer mais do que isso com eles, então os ameaçaram, castigaram e mandaram eles para casa. Eles estavam pregando e por conta da pregação eles foram presos, foram ameaçados, castigados e soltos. E aí a Bíblia diz que quando uma vez soltos, Atos 4, versículo 23, depois de soltos, ora, talvez alguns de nós podemos fazer o que? Depois de solto, vou para casa, vou ficar bem quietinho na minha casa uma semana. Cadê esse negócio de pregar, negócio de igreja? Eu levei uma baita de uma surra, fiquei preso, passei a maior vergonha, fui ameaçado. Talvez outros de nós, em circunstâncias semelhantes, a gente ia se trancar no quarto, ou ia procurar, quem sabe, a justiça, procurar resolver essa situação. Isso não vai ficar assim, não podia ter feito isso comigo, não tinha razão para me prender, podia procurar os seus direitos. A Bíblia só diz que uma vez soltos, Pedro e João procuram a igreja. Eles vão para o meio do povo de Deus, eles vão ao encontro da comunidade de fé, e ali eles contam o que acontece. E o que eles fazem? A igreja fica indignada, a igreja fica com raiva, a igreja vai fazer protesto? Não. Eles dobram o joelho e começam a orar, aleluia. E eles começam a falar com Deus, e eles apresentam as causas diante de Deus. E diz a Bíblia que eles olham e Espírito de Deus, olha para isso aí, olha para as ameaças e conceda a intrepidez para a gente continuar pregando o Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Eles encontram força, eles chegam com os lombos rasgados, eles foram castigados, humilhados, passaram a noite na cadeia,
E eles saem de lá, eles vão para o meio do povo de Deus, e ali eles são abraçados, são acolhidos, os irmãos os acolhem, eles oram juntos, e o Espírito age ali. Diz a Bíblia que quando eles oram, o lugar em que eles estão tremeu o lugar. Eles são cheios do Espírito Santo e pregam com ainda mais coragem e mais vigor, aleluia. É na igreja que a gente encontra acolhimento, esperança e força, para a gente não desistir, para a gente seguir em frente, para a gente não desanimar. Então, se você se vê numa situação dramática da vida, se você se vê numa situação estreita, se você se vê em algum tipo de ameaça, algum tipo de privação, algum tipo de sofrimento e dor, é no meio do povo de Deus que você deve encontrar alívio e cura, esperança e conforto e ajuda. A igreja, ela proporciona esperança e acolhimento por meio de oração constante. Capítulo 12 de Atos, novamente está os irmãos na cadeia. Os irmãos estão presos de novo. O Tiago é morto. Matam o apóstolo Tiago, cortam a cabeça dele. E aí o Herodes, quando ele viu que matou o Tiago e o pessoal ficou feliz, bota o Pedro na cadeia também. O Pedro está na cadeia, e aí a Bíblia diz que ele estava lá no cárcere. Versículo 5, 12 de Atos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, e a igreja orava constantemente pelo irmão. E então Deus manda um anjo. O anjo vai lá onde Pedro está na cela, abre a porta, tira o Pedro de lá, e vai andando, e o Pedro acompanhando o anjo. E o Pedro fica meio sem entender o que está acontecendo. Ele achou que era uma visão. E quando ele sai lá na rua, o portão se abre, eles passam diante de guardas. Ele sai lá na rua, o anjo sai e ele percebe assim: não era visão, Deus mandou um anjo aqui. Quando Pedro sai da cadeia, para onde ele vai? Ele vai para a casa dos irmãos que estavam fazendo oração. Por meio da oração a gente encontra acolhimento e força. A igreja acolhe, dá esperança por meio da partilha dos seus bens, socorrendo necessitados, amparando pessoas em situação de crise, compartilhando os seus bens, as suas posses. A Bíblia fala que veio na época do imperador Cláudio, veio uma grande fome, e os irmãos da Judeia passaram necessidades. E o que a igreja faz? Versículo 29, capítulo 11 de Atos. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Agora o irmão Saulo é um crente, está sendo discipulado por Barnabé, e quando vem uma crise, e os irmãos lá da Judeia estão passando fome, então os irmãos de outras partes, agora o que eles fazem? Eles enviam socorro, enviam alimento, enviam provisão. A igreja, a existência da igreja é a existência de um ambiente de comunhão, de acolhimento, de esperança para as pessoas. Tempos atrás, aí um jovem da nossa igreja, ele não prega aqui, ele não é professor de escola bíblica, ele não é pessoa de frente assim, ele é bem discreto até. Um amigo dele ligou para ele, estava numa angústia da alma terrível, não estava bem. Aí ligou para o jovem foi lá, e com o que ele tinha, ele entregou. Aleluia. O jovem era a igreja de Deus ao alcance desse amigo. Não era o pastor pregador. O pastor prega bonito, o pastor fala bem, e daí? Quem estava naquela hora ao alcance daquele rapaz em aflição era o irmão, era o jovem que solta a pipa. Isso é a presença da igreja no mundo. O que seria se ele não conhecesse aquele rapaz? A quem ele ia buscar socorro? Talvez ele poderia ter encontrado em outros lugares, mas eu sei porque por causa da existência da igreja, do povo de Deus nessa cidade, alguém que estava com a alma angustiada encontrou no menino que solta a pipa, encontrou a esperança em Deus. Há 2 semanas começamos estudo bíblico com ele. Glória a Deus. Glória a Deus.
É a presença da igreja no mundo, dando esperança para as pessoas. Outro dia eu estava na casa da diaconisa, a gente estava visitando uma família, e aí eles contando assim: olha, pastor, eu no momento de angústia aqui, ela saiu da casa dela de madrugada, correr na rua aí descalço, e veio aqui me socorrer, me acorrer. É a presença da igreja criando ambientes de esperança e acolhimento. Você teria outras histórias semelhantes, você teria outros exemplos semelhantes. O povo de Deus espalhado na face da terra está com as mãos estendidas para socorrer quem sofre, quem passa dificuldades, quem passa por momentos de angústia. Aleluia. É a igreja de Deus, e isso faz toda a diferença. O cara lá, o autor da revista, não sabe, talvez ainda não sabe. Ele não viu a diaconisa correndo de casa aí descalça à noite para levar socorro para alguém. Ele não viu. Mas era ela, braço da igreja, a mão da igreja, indo ao acolhimento, em socorro daquele que está sem esperança, angustiado. Alguns de vocês aqui, com certeza, em momentos de aflição, foram alcançados e abraçados por um membro da igreja. Faz toda a diferença. A igreja, finalmente a igreja proporciona ambiente de capacitação missional. Louvado seja Deus. 11 de Atos termina falando de Barnabé e Saulo. Aí vem o capítulo 12 que fala desse episódio de Pedro, que Pedro é preso. O capítulo 13, parece que o capítulo 12 ainda interrompe um pouco essa narrativa, essa introdução do Barnabé e Saulo. No capítulo 13 de Atos, fala da igreja de Antioquia. Era uma igreja extraordinária. Tinha mestres, pastores, doutores, tinha gente capaz em Antioquia. Deus falava com aquela igreja, e num dos cultos o Espírito Santo falou com eles e disse: me separem Barnabé e Saulo, eu tenho uma obra para eles. Então a igreja jejua, ora, abençoa Barnabé e Saulo, e eles vão para a missão. Eles vão pregar o evangelho, eles saem de Samaria. E o Barnabé, o que ele faz antes de, para que chegasse a esse ponto? O Saulo não era membro de Samaria. O Saulo se converteu, e onde ele foi? Ele voltou para a terra natal dele, Tarso. Ele já estava, segundo os estudiosos, aproximadamente 14 anos em Tarso, se não me engano. Ele ficou, parece que Paulo foi chamado ali no encontro de Damasco, e depois ele já foi pregar o evangelho, já foi ser o grande missionário. Não foi. Ele tem um encontro com Jesus, e é óbvio, ele começa a pregar o evangelho, mas ele fica um tempão em Tarso. Deus está trabalhando no Paulo lá, Deus está tratando dele. E aí, então, quando a obra de Deus começa a ficar boa em Samaria, o evangelho chega lá, os apóstolos vêm, enviam Barnabé para Antioquia. O Barnabé chega em Antioquia e vê a graça de Deus, ele percebe que precisa de ajuda, então ele vai lá em Tarso e busca o Saulo. E leva o Saulo para Tarso e começa a discipular o Saulo. Eles começam a trabalhar juntos, eles começam a ministrar na igreja, eles começam a servir a Deus, até que Deus chama eles para a missão. E agora eles começam as viagens missionárias. E quando eles vão para as viagens missionárias, eles também têm o João Marcos, que eles tinham levado para Antioquia, que estava em Jerusalém. O João Marcos estava em Jerusalém. Quando eles foram levar as provisões, o alimento para a igreja lá na Judéia, eles trazem o João Marcos de volta para Antioquia e discipulam o João Marcos. Percebe como a igreja ela vai criando estruturas de capacitação, de discipulado, de preparação para a missão. Se pela graça do Senhor Jesus Cristo eu sou um pastor hoje, é porque alguém me discipulou, alguém lançou semente, alguém me levou junto para um culto, alguém me levou junto para um evento, alguém foi e sentou comigo para estudar, alguém me levou para o estudo bíblico, alguém me ensinou, alguém me deu versículos bíblicos para memorizar. A igreja vai criando esses ambientes que nos fazem crescer na fé. A Bíblia diz que em Antioquia o Espírito envia eles porque a igreja está preparando pessoas, está chamando pessoas em muitas partes da terra. Veja que a igreja ela cria uma estrutura de incentivo ao serviço, de incentivo ao ensino. As pessoas na igreja frequentemente são encorajadas a aprender,
a estudar, a ler, a se comunicar, a serem úteis, a desenvolver atos de serviço em favor do próximo, da comunidade, se importar com outras pessoas. A igreja não é um clubinho só para a gente se divertir e ter prazer, pessoal. A igreja é uma comunidade que se preocupa em fazer diferença para o mundo, de causar impacto para o mundo. Então as pessoas que começam a circular e fazer parte da comunidade chamada igreja, elas são capacitadas, são preparadas, são estimuladas a serem úteis para o mundo, a fazer diferença para o mundo. Na igreja a gente desenvolve habilidades, desenvolvemos capacidades, como por exemplo, aqueles que gostam e se dispõem, começam a desenvolver habilidades de oratória. Naturalmente, as pessoas que começam a desenvolver o hábito, por exemplo, de falar, de dar uma aula numa escola bíblica, por exemplo, ora, é óbvio que ele vai ter alguma facilidade a mais, por exemplo, no mercado de trabalho, eventualmente. Um exemplo, um testemunho pequeno, a Fran, quando ela chegou aqui, foi fazer entrevista de trabalho, e na entrevista ela impressionou os patrões, porque se comunicava bem, porque falava assim com desenvoltura, uma habilidade. Vocês conhecem a Fran. Então isso chamou a atenção. De repente foi um pontinho a mais na entrevista. Eles perceberam, a moça aí é desinibida, fala bem, se comunica bem. Foi um ponto positivo. Eu suponho que, quanto à personalidade da Fran, deva ajudar, com certeza. Mas esse ambiente chamado igreja, em que ela vai desenvolvendo seus dons e talentos por meio da comunicação, do ensino, artes, criatividade, isso com certeza capacitou, favoreceu, ajudou para que ela pudesse ter algum tipo de desempenho positivo também na vida profissional. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que esse ambiente do povo de Deus, a gente cria estímulos para sermos pessoas preparadas, para sermos pessoas úteis, para desenvolvermos melhores relacionamentos. Conheci pessoas que eram extremamente fechadas, retraídas, caladas, pessoas que nem se gostavam muito de se relacionar com outras pessoas, mas a partir da conversão e a partir da experiência, da vivência no ambiente eclesiástico, essas pessoas começaram a superar algumas barreiras, algumas dificuldades, algumas inibições que tinham, e puderam então, a partir de então, se relacionar melhor com outras pessoas, começaram a se dar melhor com as pessoas da família, no ambiente de trabalho. A igreja é um ambiente, por exemplo, que estimula a leitura. Se você fazer o que é básico, que é ler a Bíblia, e a igreja estimula a ler a Bíblia, a gente encoraja a ler a Bíblia. Todo sábado nós temos aqui escola bíblica. Não tem lição bíblica, salvo algumas exceções, quem não quer. E até quem não tem condição, é só pedir que a gente entregue uma na tua mão. Pastor, não tenho condição de comprar, eu te dou de presente. Mas a gente estimula a leitura. E se você ler bem, você com certeza também vai poder desenvolver melhor na faculdade, na escola. Se você é um leitor da Bíblia e examina as Escrituras, você vai desenvolver habilidades de interpretação de texto, interpretação textual. Isso pode te dar até uma vantagem lá no vestibular, pode te dar uma vantagem nas provas, porque você está habituado à leitura e interpretação textual. Percebe? A igreja é um ambiente que nos estimula, nos encoraja a transformar lugares pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, há quem se pergunte: para que tanta igreja no mundo? Não tem gente que pergunta isso? Para que tanta igreja? Tem gente que critica, tem gente que fala: para que tanta igreja? Faça um exercício de imaginação de novo comigo. Imagine se todos os cristãos de hoje deixassem de ser. Se todas as pessoas que são cristãs no Brasil, vamos pensar só no Brasil, todas as pessoas que são cristãs, que amam a Deus e temem a Deus, deixassem de ser cristãs. Se nunca tivesse sido, né? Não é mais cristão, ou se não fosse, se jamais tivesse sido, se todos nós que estamos aqui, se todos nós jamais tivéssemos sido cristãos, nós teríamos milhares de criminosos a mais nas ruas de Londrina.
nós teríamos algumas dezenas de pessoas praticando o adultério, talvez agora. Se nós não fôssemos cristãos, é possível que fôssemos, alguns de nós aqui estariam se dedicando ao adultério, fossem adúlteros. Alguns aqui talvez fossem criminosos. Talvez, se não fosse a igreja, se não fosse o evangelho por meio da igreja, nós teríamos milhões de usuários de drogas a mais nas ruas brasileiras. Talvez, se não fosse a presença da igreja, milhões que hoje estão vivos estariam mortos. Talvez, se não fosse a presença da igreja, nós teríamos milhares de pessoas na corrupção, mentindo, praticando delitos, maltratando outras pessoas. Nós teríamos hoje milhares de mulheres sendo violentadas, sendo maltratadas e abusadas. Nós teríamos ainda milhões de jovens na sarjeta, no crime, na bandidagem. Então, amados, muito melhor igrejas do que prostíbulos. Melhor igrejas do que bocas de droga. Melhor igrejas e suas redes de pequenos grupos do que as redes de tráfico. Melhor o homem adorando na igreja do que se embriagando no boteco. Melhor os jovens na igreja do que na cadeia, mãe. Porque na igreja nós somos corrigidos, na igreja encontramos apoio e acolhimento, na igreja somos orientados para semear o amor de Jesus para o mundo, na igreja nós somos capacitados a sermos mais parecidos com Cristo. E assim a igreja segue a sua missão. A igreja segue fazendo muita diferença, cumprindo o seu propósito no mundo, sinalizando o reino, manifestando Jesus, fazendo oposição à força do inferno. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui a sabedoria de Deus é compartilhada. Então, Londrina, continue fazendo a diferença. Continue sendo luz onde as trevas chegaram. Continue sendo sal da terra e luz do mundo. Continuemos então mostrando a luz de Jesus nessa terra, no Brasil. Provoque sabor de graça e vida nessa cidade, Londrina. Vamos inundar esse lugar de boas novas, de boas mensagens, de boas obras, para que muitas pessoas se unam a nós em glorificação ao Pai perfeito e todo-poderoso. A igreja faz muita diferença. Ela fez muita diferença na minha. E eu sei que ela tem feito muita diferença na sua. E ela pode fazer muita diferença na vida de muitas pessoas mais, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e orar? Na oração eu te convido a duas coisas. Primeiro, agradeça a Deus por ter colocado a igreja no teu caminho. Por meio de alguém da sua família, por meio de algum amigo, por meio do presbítero, por meio do diácono, da diaconisa, por meio do vizinho, que sinalizou o evangelho, que te trouxe para a igreja. Vamos agradecer por isso, vamos agradecer, porque se não fosse isso, quem a gente seria hoje? Que tipo de cara você seria? Que tipo de mulher você seria, se o evangelho não tivesse te alcançado por meio da igreja? E vamos fazer uma outra oração, além da gratidão, vamos pedir por aqueles que ainda não foram alcançados, por aqueles que ainda estão desorientados, que precisam da presença da luz de Deus por meio da igreja. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Rei, Senhor do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória ao teu nome para sempre. Sob a dependência do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, oramos. E em primeiro lugar, ó Deus, te agradecemos por nos chamar e nos salvar por meio dessa comunidade a quem o Senhor Jesus chamou igreja. Nós somos alcançados por ti por meio da igreja, o teu corpo na terra. Fomos alcançados por tua sabedoria através da igreja, que nos colocou numa sala de aula, que foi na nossa casa nos encorajar, que nos ensinou as sagradas letras, que nos corrigiu, que nos estimulou, que cantou parabéns para a gente, que nos abraçou, que nos deu socorro no momento da dor, que intercedeu com a gente. Obrigado, Jesus, por se manifestar a nossa vida por meio da igreja.
Nós somos felizes em fazer parte dessa comunidade, somos felizes em fazer parte desse povo, somos felizes pelo acolhimento, pela esperança, pela correção, pela capacitação que recebemos do Senhor por meio da igreja. Muito obrigado, a gente agradece demais, demais, porque talvez hoje seríamos pessoas muito feias, muito ruins, se não fosse o Senhor nos abraçar e nos manter seguros no meio da igreja, do teu corpo. Muito obrigado. Talvez nosso casamento estaria desfeito hoje, talvez a gente estaria, Senhor, numa situação miserável de vida, talvez a gente seria uma pessoa muito mal intencionada, talvez a gente teria uma pessoa que faz um mau uso do dinheiro, talvez a gente seria corrupto, talvez nós seríamos aqui prostitutos, talvez nós seríamos traficantes, sei lá. Eu só quero te agradecer, porque eu sei que eu só não sou pior por causa da tua graça por meio da igreja. Obrigado, então obrigado mesmo. E eu quero pedir ao Senhor, tem muita gente que ainda precisa te conhecer, leva a igreja ao encontro deles, leva a promessa de Londrina ao encontro das pessoas nessa cidade e fora dela, que precisam ter comunhão com o Senhor, que precisam ter uma experiência com o Senhor, que precisam mudar de vida, pessoas que estão desistindo da vida, pessoas que estão, Senhor, desorientadas, pessoas que precisam de acolhimento, de força, de esperança. Toca, fala com elas por meio da igreja. Usa os membros da igreja, o jovem, a criança, usa, Senhor, o ancião, usa o ordenado, usa todos eles, cada um aqui, Senhor, olha para eles, cada um, usa eles com aquilo que receberam, com aquilo que tem, para lançar luz para alguém que está em escuridão, para alguém que está desorientado e perturbado. E que a igreja continue sendo sal e luz no mundo, Senhor, que geme em dores, que geme no pecado. Que nós façamos a diferença, porque foi para isso que fomos plantados na terra. A Ti seja a glória e a honra para sempre. Amém. Amém.